E se as experiências de quase-morte, EQM, fossem uma janela para dimensões que a física quântica tenta decifrar? As teorias espiritualistas, inspiradas em princípios como o entrelaçamento quântico e a não-localidade, propõem que a consciência transcende os limites do corpo físico, existindo como um campo interconectado que permeia o universo. Esta visão ressoaria com as certezas descritas por aqueles que enfrentam o luto, a sensação de que algo essencial persiste além da matéria, um eu quântico que desafia a linearidade do tempo e do espaço. Exploramos como essas narrativas, desde as EQM até as tradições místicas, se entrelaçam com hipóteses que sugerem que a consciência poderia ser a arquiteta invisível de realidades paralelas, oferecendo não apenas consolo diante da perda, mas uma ponte entre a ciência e o sagrado. Será que a física quântica, ao questionar os limites do observável, está nos aproximando de respostas ancestrais sobre o mistério último da existência? O que isso significa para nós? Que perguntas surgem ao pensar em nossa própria existência? Acompanhe-nos nesta jornada de descoberta e reflexão enquanto desvendamos os mistérios da consciência humana e exploramos a esperança e o significado que encontramos mesmo nos momentos mais sombrios. Não perca este episódio e junte-se à conversa. Lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as nossas explorações sobre a vida, a morte e tudo o que há no meio. Começamos! A jornada para desvendar as EQM. A doutora americana Samantha Williams, aos 14 anos, viveu uma experiência de quase-morte que não apenas mudou sua vida, mas também a inspirou a explorar o impacto que essas vivências têm em quem as experimenta. Ela enfrentou resistência ao tentar realizar um estudo sobre EQM em vários hospitais de sua cidade. Em um hospital, foi autorizada a conduzir o estudo e recebeu apoio condicionado à obtenção da aprovação de vários comitês. Durante suas conversas com médicos e enfermeiras, alguns expressaram interesse, reconhecendo que ainda há muito desconhecido sobre o tema. A doutora Williams destaca que o antigo paradigma da medicina tradicional persiste e que as EQM desafiam as crenças estabelecidas, criando desconforto no âmbito médico. É verdade que a medicina, mais materialista, se baseia principalmente na evidência. As EQM devem ser estudadas a partir da ciência. Não é uma visão mágica nem algo que queremos que exista. Quando se propôs a estudar as EQM, decidiu que aceitaria o resultado que saísse. Se no estudo resultasse que tudo era produto do cérebro ou da medicação, pois essa era a evidência. Isso é o que sempre devemos buscar, a verdade sobre essas coisas. Acho que é um pouco o fato de ter que mudar certos paradigmas que até agora estavam muito bem estabelecidos. A experiência de morte temporária ocorre quando uma pessoa tem a saúde muito comprometida, a ponto de, em ocasiões, certificar-se a morte clínica. No entanto, após alguns segundos, a pessoa pode recuperar suas funções vitais. Longe de não lembrar desse momento, muitos relatam vivências em que encontraram pessoas que geralmente estão mortas ou se encontraram em lugares que consideram positivos, como um paraíso, onde experimentam uma profunda paz e tranquilidade. Teorias quântico-espirituais. Muitos teóricos falam de uma expansão da consciência que se apresenta durante os dias anteriores à morte. Essa aparente expansão espontânea da consciência, que transcende o contexto da morte para se manifestar em estados meditativos ou mesmo na cotidianidade, encontra eco em teorias que fundem o misticismo com a física quântica. Alguns enfoques propõem que esses fenômenos, como a sensação de observar o ambiente de fora do corpo, poderiam refletir uma consciência não local, um conceito que sugere que a mente não está confinada ao cérebro nem ao espaço-tempo linear. Desde a perspectiva do entrelaçamento quântico, se as partículas podem se comunicar instantaneamente à distância, por que a consciência, em estados alterados, não poderia acessar informações ou realidades paralelas? Correntes como o idealismo quântico até postulam que a matéria é um produto da percepção coletiva, o que explicaria como, ao se desconectar do eu físico, certos indivíduos experimentam uma realidade expandida. Essas ideias, embora especulativas, oferecem um marco para explorar não apenas as EQM, mas também esses lampejos de transcendência em plena vigília, onde o ordinário se funde com o extraordinário. Continuaremos investigando como essas fendas na percepção desafiam o que acreditamos saber sobre os limites da existência. Conte-nos nos comentários o que você opina.
Avaliação clínica de experiências de quase morte, EQM. Geralmente, a informação pode ser recolhida mais facilmente quando há uma parada cardíaca, pois isso é mais controlável em nível laboratorial. É fundamental que os profissionais de saúde reconheçam as EQM e as diferenciem de outros fenômenos, como o delírio ou as alucinações causadas por fármacos, drogas ou outras circunstâncias. Quando se relata uma vivência que parece ter um componente mais espiritual, frequentemente é descartada por ter explicações psicológicas, farmacológicas ou médicas. Somente quando não há tais explicações é que se considera que poderia tratar-se de uma EQM. É importante ressaltar que essas experiências são tão significativas e profundas para quem as viveu que, muitas vezes, sentem que não experimentaram nada tão real quanto a sensação de ter estado morto. Por isso, sentem a necessidade de falar sobre isso. No entanto, quando fazem, geralmente recebem explicações que não lhes são satisfatórias. Por exemplo, dizem-lhes que é apenas um efeito da medicação. Eles sabem que sua experiência é completamente diferente de outras que viveram por diferentes razões. O misticismo quântico e a subjetividade da consciência. A tênue linha entre as EQM clássicas e as visões caóticas ou surrealistas, como dançar com vassouras ou cabos hostis, plantia um debate fascinante. Enquanto as primeiras se associam a padrões neuroquímicos específicos, como a liberação de DMT endógeno em situações extremas, as segundas costumam estar vinculadas a alterações externas, como o consumo de substâncias. No entanto, mesmo nesses casos, persiste um elemento comum, a percepção subjetiva de transcendência. O conceito integra uma fascinante interseção entre espiritualidade, física teórica e neurociência, propondo uma interpretação audaz de como a consciência humana poderia interagir com dimensões da realidade que desafiam a compreensão convencional. Consciência e física quântica, uma ponte entre o material e o transcendente. Desde perspectivas espiritualistas influenciadas pela física quântica, sugere-se que a consciência não é um mero subproduto do cérebro, mas sim um campo de informação interdimensional. Teorias como o panpsiquismo quântico de Stuart Hameroff, Roger Penrose ou o campo quântico holográfico de David Bohm postulam que a mente poderia acessar estados não locais, onde o tempo e o espaço se diluem. Nesse marco, durante experiências de quase morte, EQM, estados meditativos profundos ou viagens psicodélicas, a consciência, liberada das restrições sensoriais, poderia sintonizar com frequências de realidades alternativas, percebendo que a neurociência clássica atribui a alucinações. Símbolos, arquétipos e a luz amorosa, projeções de uma linguagem quântica. Nesses estados alterados, a mente não cria imagens ex nihilo, mas projeta padrões armazenados no inconsciente coletivo, um conceito junguiano ou no que alguns denominam campos morfogenéticos. A luz amorosa descrita nas EQM, por exemplo, poderia ser interpretada como um arquétipo universal de unidade e transcendência, codificado em redes quânticas de informação. Os objetos cotidianos ou símbolos pessoais, por sua vez, atuariam como tradutores dessa informação abstrata, adaptando-a a marcos de referência compreensíveis para o indivíduo. Estados alterados e a ativação de campos quânticos de informação. Em condições normais, o cérebro filtra 95% dos estímulos externos e internos para garantir uma percepção funcional da realidade. Teoria do cérebro como filtro reducionista, de Aldous Huxley. No entanto, em situações de estresse extremo, ingestão de enteógenos como DMT ou meditação profunda, esse filtro se desativa. Isso permitiria à consciência interagir com campos quânticos de informação, redes não localizadas onde o imaginário, sonhos, mitos e o físico coexistem. Desde essa visão, as alucinações não seriam meros erros neuronais, mas janelas para camadas de realidade que operam sob leis quânticas, como a superposição ou entrelaçamento. Implicações filosóficas e existenciais. Se essas hipóteses fossem válidas, implicariam que a realidade é um holocampo ou campo holográfico, onde o material e o mental são facetas de uma mesma rede informacional. A morte não seria o fim da consciência, mas uma transição para outro estado quântico. A espiritualidade e a ciência convergiriam em uma teoria unificada da existência, onde o sagrado e o físico são interdependentes. A consciência como ponte quântica, o laboratório e o holograma do real.
Enquanto a ciência disseca o cérebro em busca de respostas, o místico quântico sussurra uma pergunta incômoda: e se a loucura não for um erro da biologia, mas um diálogo com o invisível? Imagine um universo tecido como um holograma infinito, onde cada pensamento, cada alucinação, cada sonho fraturado não são meros fogos neuronais, mas dedos que roçam o tir do possível. Aqui, neste território fronteiriço entre o empírico e o inefável, trava-se uma batalha de significados. A neurociência traça mapas de sinapses, reduz o êxtase à dopamina e o medo à amígdala, como se a alma fosse um quebra-cabeça de química e eletricidade. Mas o místico quântico se rebela. Não é o observador, essa consciência que se acredita prisioneira de seu crânio, quem, ao olhar, escolhe um caminho entre as infinitas ramificações da floresta quântica. Nesta visão, a mente não é um espectador passivo, mas um alquimista que converte o caos em símbolos, que colapsa nebulosas de probabilidade em mitologias pessoais. Claro, as críticas chovem. Os físicos puros taxam essas ideias de metáforas malversadas, jogos poéticos com equações sagradas. Como comparar o colapso de uma função de onda com a aparição de um anjo em um sonho febril? Mas o argumento não se rende. Se a realidade mesma é um consenso de observações, como sugere o emaranhamento quântico, por que descartar que a consciência humana, em suas margens mais dilaceradas, possa arranhar camadas de existência que a razão ainda não nomeia? Um xamã perdido no êxtase da ayahuasca, um poeta que vê geometrias sagradas em um ataque de pânico, uma criança que fala com seres de luz em seu leito de morte. Para o místico, estes não são dejetos de um cérebro defeituoso, mas lampejos de um diálogo cósmico. A ciência, com seu afã de objetividade, desconfia do subjetivo. O misticismo quântico, em contrapartida, abraça o caos como linguagem. Propõe que mesmo as visões mais absurdas são pegadas deixadas por uma consciência que navega, desajeitada, trêmula, por um oceano de realidades sobrepostas. Isso é ciência? Não, pelo menos não no sentido tradicional. Mas talvez seja outra coisa. Uma ponte entre o rigor e o mito, uma forma de devolver ao ser humano seu papel de narrador em um universo que, talvez, se constrói a si mesmo através de cada olhar que o interroga. Enquanto os scanners cerebrais capturam lampejos de atividade, o místico insiste. O que veem é apenas a sombra de algo mais vasto, um jogo de espelhos onde o impossível se torna verbo e a loucura um acento na gramática do real. No final, ambas as narrativas, a do laboratório e a do êxtase, compartilham um anseio: decifrar o enigma de estar vivo. Uma o faz dissecando o mecanismo, a outra cantando a máquina. E nessa tensão, talvez, resida a beleza do humano. Ser tanto um saco de moléculas quanto um fragmento de estrela capaz de sonhar universos. Uma das experiências que mais chama a atenção da doutora Samantha Williams é o escasso número de pessoas que relatavam a regressão vital, ou seja, momentos de sua infância. No caso de um homem que estava em parada cardíaca e era trasladado de ambulância ao hospital, ele contava que via rostos que passavam ao seu lado e lhe sorriam. Em determinado momento, ele se viu a si mesmo, descrevendo a experiência como se fosse uma espécie de filme. Este homem nunca tinha ouvido falar das experiências de quase-morte, EQM, e, de fato, não sabia o que era. Tampouco queria acreditar que havia tido uma. Isso é incomum nas EQM, pois o mais comum é a luz ou o túnel. Depois de 2 anos e meio na UTI, percebi que era muito necessário conhecer as experiências dos pacientes. Precisamente porque aqueles que passam por essas vivências, ao permitirmos que falem e contem suas histórias, evitamos que se vão com ansiedade, estresse ou a necessidade de expressar o que viveram. Algumas enfermeiras começaram a perguntar quando viam algum caso que lhes chamava a atenção. Sempre perguntavam se haviam tido alguma experiência enquanto estavam inconscientes. Se diziam que não, seguiam adiante. Se diziam que sim, recomendavam certas leituras ou vídeos que já conheciam, como uma maneira de aprofundarem suas vivências. Isso a levou a refletir sobre a teoria de que a pessoa vive a experiência que precisa viver, e que essas experiências podem gerar mudanças em suas vidas que ocorrem lentamente, inclusive até anos depois. Tanto se a experiência é positiva quanto se é negativa, influencia a pessoa. Portanto, creio que é importante diferenciar entre consciência e consciência. Mantendo o tono reflexivo, poético las ideas complejas sobre la consciência. Quando o cérebro silencia e a alma fala.
lucidez terminal, visões transespécies e o debate sobre a consciência que nos une aos animais. Quando falamos de consciência, referimos-nos aos processos mentais relacionados e localizados no cérebro, e isso é um fato. A consciência abrange um pouco mais. É como se, através do cérebro, filtrassem-se aquelas coisas que não são próprias dele. Conecta a parte mais física, o entendimento, com aspectos que não fazem parte do cérebro, como a visão de outros lugares, a visão remota e todos esses elementos característicos das experiências de quase-morte, EQM, que não podem ser explicados pelos processos mentais gerados no cérebro. Se considerarmos que, nos últimos dias de vida de uma pessoa, há uma melhora que aparece 2 ou 3 dias antes de morrer, observamos que também há uma expansão da consciência. Nesse contexto, o cérebro parece unir-se à consciência, permitindo que a pessoa se dê conta de seu estado físico, do que a rodeia e de outras coisas que quem não está experimentando essa expansão de consciência não pode ver. Algumas pessoas têm essa capacidade, como mencionou Raymond Moody em seus estudos sobre experiências compartilhadas. A doutora Williams diria: creio que o cérebro, de alguma maneira, ajuda a interpretar o que estamos vendo. A partir daí, acreditamos ou não, damos uma explicação ou não. Mas é realmente quando estamos muito próximos do processo de morte ou de separação que a consciência se torna mais evidente. Perguntei a Raymond Moody se seria adequado falar de uma expansão da consciência, e ele concordou que sim. Uma das minhas perguntas foi sobre a consciência de grupo, que o Dr. Van Lomer relacionou especialmente com os animais. Observa-se claramente em aves que se movem em grupos ou em manadas. Eu me atrevo a ir um pouco mais além e creio que também pode haver consciência coletiva em certos animais, como os elefantes e os golfinhos, que têm um desenvolvimento notável em sua consciência da morte. Ao me aprofundar no tema da consciência animal, fascinou-me cada vez mais, porque frequentemente se sustentou que os animais não têm alma, mas são seres vivos como nós. Não deixamos de ser animais, e se nós temos alma, supõe-se que os seres vivos não humanos também deveriam tê-la. Sua estrutura física pode ser diferente da nossa, mas isso não implica que careçam de alma. Falei com vários autores que me contaram sobre o comportamento dos golfinhos, por exemplo, e como vivem o luto pela morte de um golfinho bebê. Também investiguei sobre os elefantes e os cães, que são mais comuns, já que é mais fácil conviver com um cão do que com um golfinho. Creio que os animais podem ter consciência, porque não são tão diferentes de nós. De fato, chegou-se a considerar os golfinhos como pessoas não humanas, e existe uma declaração assinada por muitos países que respalda essa ideia. Se considerarmos que podem ter algo mais que um corpo físico, assim como os seres humanos, por que não poderiam experimentar uma EQM? Talvez, em seu mundo, estejam mais acostumados a esse tipo de vivências, pois têm uma sensibilidade diferente da nossa. Estão mais em contato com a natureza, enquanto nós, de alguma maneira, nos desumanizamos e deixamos de lado nossa parte mais espiritual. Algumas pessoas encontram nas EQM um grande apoio em momentos-chave, enquanto outras precisam de um pouco mais de tempo. Sempre é bom falar dessas experiências, mas é fundamental identificar o momento adequado, pois as crenças podem influir em como se recebem essas narrativas, impedindo que se percebam como algo positivo. Por isso, é essencial recorrer a um profissional que conheça o tema do luto, preferivelmente um psicólogo especializado, que também tenha conhecimento sobre as experiências de quase-morte. É importante pedir permissão para abordar esses temas e assegurar-se de que a pessoa esteja disposta a saber mais a respeito. E assim chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Esperamos que esta exploração das experiências de quase-morte e seu impacto em nossas vidas tenha ressoado em ti e te tenha feito refletir sobre o profundo significado da existência. Convidamos-te a deixar teus pensamentos e perguntas nos comentários. O que opinas sobre a possibilidade de que a consciência sobreviva à morte? Gostaríamos de conhecer tua perspectiva. Lembra-te de subscrever ao canal e ativar o sininho para não perderes nossos próximos episódios, onde continuaremos a indagar em temas que nos conectam com o mais profundo de nossa humanidade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de descoberta. Até a próxima, cuida-te e segue explorando o desconhecido.